Olá, muito boa noite para você. Polícia Civil indicia 65 pessoas em Carmo do Paranaíba por facilitarem a entrada de drogas na penitenciária Nossa Senhora do Carmo. Patos de Minas e o drama do abastecimento de água. Falta água em diversos bairros da cidade. Tem ainda problema com ônibus lotados em Patos de Minas, que continua do mesmo jeito. Violência doméstica. Mulher denuncia parceiro por agressão e alega que era mantida em casa sob ameaça. Aulas presenciais voltam em 19 de outubro para estudos do ensino médio. Vamos falar ainda sobre o sindicato que discorda e critica o atraso no término do ano letivo, marcado para o final de janeiro de 2021. Tem ainda a situação de animais abandonados na rodovia que são resgatados por moradores na zona rural de Patos de Minas. Há 24 anos sem novo asfalto, moradores do Padre Eustáquio cobram e continuam cobrando a ação da Prefeitura de Patos de Minas. Vamos mostrar ainda a análise de notícias desta quinta-feira. Isto e muito mais a partir de agora no NTV News, que já está no ar. – 65 pessoas de Carmo do Paranaíba foram indiciadas pela Polícia Civil por integrarem uma organização criminosa. A operação Sem Maldade foi deflagrada em 2016 para apurar como drogas entravam dentro da penitenciária Nossa Senhora do Carmo. A polícia descobriu que os professores ou professoras e agentes penitenciários que trabalhavam no complexo facilitavam a entrada dos entorpecentes. O esquema era chefiado por 3 detentos que, em troca, davam dinheiro aos servidores públicos, cerca de R$1.000 pelo serviço. Além das drogas, aparelhos celulares também eram entregues aos presos. Dentro da penitenciária, cada aparelho chegava a custar R$4.000, segundo a polícia, e 50 gramas de maconha custava cerca de R$1.000. Uma professora foi presa em flagrante com 13 celulares, maconha, crack, entre outros objetos que estavam no fundo falso de um capacete. A Polícia Civil descobriu ainda que uma servidora da penitenciária fazia vista grossa e tudo passava pelo raio-x. Comprovantes de pagamentos aos servidores foram encontrados na casa da mãe de um dos presos. A segunda fase foi concluída e repassada ao judiciário. As penas somadas para todos os 65 indiciados somam aí mais de 800 anos de prisão. Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira suspeito de violência contra a mulher. A polícia encontrou arma e munições. A companheira disse que era ameaçada pelo homem. A Polícia Civil, juntamente com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, cumpriu na manhã desta quinta-feira um mandado de busca e apreensão na residência de um homem que tem 43 anos, aqui em Patos de Minas. No local foi encontrada uma arma calibre 380, juntamente com várias munições de diversos calibres. Diante disso, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a delegada da Delegacia da Mulher, doutora Tatiana Carvalho, essa prisão veio através de uma denúncia de sua ex-esposa, relatando aí sofrer diversas ameaças e agressões do ex-companheiro. A vítima nos procurou, relatando que estava separada do ex-marido há algum tempo, todavia ele não concordava com a separação e estava incomodando, perturbando e proferindo ameaças de morte contra ela. Sendo que no dia anterior ao comparecimento dela na delegacia, eles teriam tido uma discussão, ele teria desferido tapas no rosto dela, causando lesões e proferido ameaças de morte contra a mesma, tendo informado em suas declarações que ele teria uma arma de fogo, demonstrando então um receio da vítima mesmo diante dessas ameaças proferidas por ele. Assim, nós solicitamos junto ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido nessa data, onde foi encontrado a arma de fogo com diversas munições. É bom deixar claro que ele tem registro de armas, mas o registro seria para posse de arma, e a arma estava dentro do veículo dele, então ele não pode portar a arma. Então tem essa irregularidade.
e foram encontradas munições de calibres diversos da que era da arma dele. Então, também é outra ilicitude. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão e lá a autoridade policial provavelmente vai lavrar o flagrante diante dessas irregularidades. A gente não pode afirmar, vai ser durante as investigações, nós vamos concluir agora o inquérito policial, mas ela relata que por alguns minutos ele impediu que ela saísse de casa. Ele manteve ela dentro de casa, sob ameaças, desferiu tapas na face dela e impedia que ela saísse de casa. Foi que ela teve muito medo e ela, num minuto, assim, num lapso, no descuido dele, ela conseguiu fugir da residência. Então, realmente, ela relata que por alguns minutos ele impediu que ela saísse da residência. O que a gente percebe é o seguinte: a violência doméstica ela existe, ela é uma realidade e cada vez mais as vítimas estão denunciando, estão procurando os canais corretos, que é a delegacia de polícia, é a polícia militar, quando for caso de flagrante. Elas estão tomando as medidas necessárias e a função da polícia civil, da polícia militar, é a repreensão, é o combate da violência doméstica contra a mulher. Então, a gente faz tudo que é possível, tudo que a lei nos permite para que haja uma diminuição na violência contra a mulher. Esses crimes devem ser denunciados e tem aí os canais de denúncias anônimas através do 181 ou 197 ou também nas unidades de atendimento policial. A violência contra a mulher tem muitas faces e durante a pandemia se tornou ainda mais recorrente. De acordo com uma pesquisa realizada pelo UFMG, quanto mais tempo essas agressões duram, mais frequentes elas se tornam. Essa mulher, que não quer ser identificada, comenta que sofreu violência doméstica desde a infância. Os agressores mudaram. Primeiro o pai, depois o marido. O medo de denunciar foi ao extremo quando estava casada. Ela chegou a dormir na rua com os 4 filhos. Era estrupada quando criança, era também sediada por patrões, filhos de patrões, que submeteu a várias coisas, sentindo-se culpada. Apanhar, olho roxo, dizia que bate na porta, bate na escada. Tinha 4 filhos para criar, por isso sujeitava a várias coisas. A Lei Maria da Penha cita os 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: a física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, realizado entre os anos de 2013 e 2018, mostra que as agressões ficam mais frequentes à medida que o tempo passa. Das vítimas de violência doméstica, 97% são mulheres, enquanto que os autores de violência doméstica, na sua grande maioria, são homens. Entre a primeira ocorrência e a segunda ocorrência, geralmente o tempo médio gira em torno de 1 ano. Tá? Mas na medida em que as vítimas elas aparecem mais vezes na base de dados como vítimas de violência doméstica, esse tempo entre as ocorrências começa a diminuir e aumentando, de certa maneira, também a gravidade das ocorrências. A maior preocupação é com a impunidade. Neste ano, o isolamento social impactou no número de ocorrências aqui no estado. Foram 2.000 registros a menos entre os meses de março e abril, se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Polícia Civil. Por isso, vale lembrar que hoje não é necessário sair de casa para denunciar. As vítimas contam com a Delegacia Virtual da Polícia Civil e o aplicativo MG Mulher. Qualquer mulher pode solicitar o registro dos crimes de ameaça, lesão corporal e vias de fato e solicitar medida protetiva de urgência também, sem a necessidade dela ser deslocada à delegacia de polícia. Ela pode criar uma rede colaborativa. O que é isso? Ela vai cadastrar pessoas do seu convívio, como familiares, amigos, vizinhos, e numa situação de emergência ela pode acionar essa rede colaborativa, gerar um alerta. A violência doméstica não pode ser tratada como um fenômeno natural que ocorre dentro de casa entre casais e pessoas conhecidas. Violência doméstica é um crime que precisa ser denunciado, a vítima precisa tomar essa iniciativa de denunciar para que o sistema de justiça interrompa o ciclo da violência.
Aquelas que vão à frente, se levantando, vão dando as mãos àquelas que vêm atrás, porque somos completamente capazes de uma dar as mãos às outras, ver os exemplos que estão à sua frente e sermos alguém diferente, alguém forte, alguém capaz e não sujeitar, e sim denunciar. As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas no site da Delegacia Virtual ou pelo número 180. Já o aplicativo MG Mulher é gratuito. Na sequência, a gente gira o assunto e fala de futebol. O Cruzeiro, enfim, vence e tenta aí retomar a confiança. E o Mamoré faz jogo treino nesta sexta-feira. Alívio, essa palavra define o sentimento do cruzeirense depois que o time finalmente venceu na Série B do Brasileiro, né? A Raposa ganhou de 3-0 da Ponte Preta e deixou a zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem brigado com a parte de baixo da tabela. Na partida de quarta-feira, finalmente conseguiu vencer e sair do Z4. Os gols da Raposa foram marcados por Felipe Machado, Arthur Caíque e Manuel. 3-0 contra a Ponte Preta. Conseguimos uma grande vitória contra uma equipe que certamente vai brigar para subir, uma equipe que é muito qualificada, né? Então a gente conseguiu fazer um grande jogo e esse tem seu espírito de luta, de entrega, porque a gente sabe que a gente tem capacidade, a gente tem jogadores de qualidade aqui. Feliz com o gol, espero, né, nos próximos gols possa estar saindo, possa estar ajudando com o gol, né? Mas feliz com a partida do time hoje. A gente ficou muito ansioso para, né, que o gol saísse logo. Né, e no último terço do campo a gente não conseguia escolher a melhor jogada, fazer a melhor escolha, né, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um ótimo jogo, né, marcando o adversário lá em cima, não deixando os caras respirar, né, foi o que o Ney pediu, né, a gente conseguiu fazer isso no primeiro e no segundo tempo. Finalzinho do primeiro tempo a gente deixou cair um pouquinho, né, uns 10 minutos finais eles pressionaram a gente bastante, mas a gente conseguiu neutralizar, né, e fazer um bom jogo, e o mais importante é sair com a vitória. Mais seguro em campo, a equipe celeste jogou bem. A reestreia de Sassá empregou mais ofensividade ao Cruzeiro. A entrada de Regis também colaborou para a dinâmica, mas é preciso mais ajustes pela análise do comandante. Não vou falar com uma apresentação perfeita, mas foi uma apresentação que a gente comemora a vitória, comemora os 3 pontos e principalmente a forma como a gente conseguiu esses 3 pontos, né? Sem nenhum senão, né? Embora teve alguns momentos do jogo, e eu falei isso com os jogadores, né? A gente fez os 30 minutos iniciais muito bom, fizemos 2 gols, criamos oportunidades, mas fechamos o finalzinho ali do primeiro tempo, com a Ponte Preta começou a entrar na nossa defesa. O início do segundo tempo também, a Ponte Preta começou a fazer um jogo mais equilibrado, mas depois a equipe se ajustou de novo, né? E dentro de campo começamos a criar as oportunidades de gols. No dia que completou 40 anos, Fábio, que soma 898 partidas em 2 passagens pelo Cruzeiro, desabafou. Só agradecer a Deus pela oportunidade de 40 anos estar jogando numa equipe vitoriosa como o Cruzeiro. Nem nos melhores dos meus sonhos eu imaginava isso. No começo da minha carreira e mesmo depois na sequência, aí, muitos anos jogando. Não imaginava, mas Deus sempre surpreende, sempre tem o melhor para as nossas vidas. E independente da adversidade, das dificuldades, é nessa hora que a gente molda o caráter cada vez mais, forja cada vez mais a hombridade, né? E esse grupo aí vai mostrar jogo a jogo que é isso que a gente tem aí, mesmo dentro dessa pior situação possível no Cruzeiro aí, de todos os aspectos, em todos os setores, a nossa união, nossa dedicação, nosso trabalho. Com o placar, o Cruzeiro somou 11 pontos e subiu 2 degraus na tabela. Está na 15ª posição. Quase 900 jogos aí, o Fábio, né? O time celeste volta a campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Cuiabá, que é líder do campeonato, às 22 horas, olha o horário, hein? 22 horas, na Arena Pantanal, pela 13ª rodada da Série B.
Numa corrida contra o tempo, mais 2 jogadores foram apresentados pelo Mamoré. No próximo dia 11, o elenco esmeraldino retorna aos gramados da disputa pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. Agora é tudo ou nada para sair da zona de rebaixamento. O Mamoré retorna em breve ao campo para dar seguimento à disputa pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. O lateral esquerdo Douglas chegou há uma semana. No último domingo, mais um jogador chegou de viagem, o atacante Leonardo, que retornou do Uberlândia para compor o time. Nesta quarta-feira estava prevista a chegada de Iago e o time ainda negocia a possibilidade de contratação de mais 2 jogadores. Apesar do pouco tempo, o entrosamento entre eles está caminhando bem. Sim, graças a Deus o time abraçou a gente bem, sabe, quando a gente chegou, principalmente em questão dos trabalhos, entendeu? E a gente procurou cada dia mais aprimorar para que a gente possa estar no nível que deseja o campeonato, que deseja o time, o treinador também. Eu cheguei, mas eu pude ver que o time já está bem entrosado, né? Basta agora eu buscar o meu papel e conseguir entrosar mais ainda com a equipe, porque isso faz muita diferença no campeonato. A preparação tem sido intensa entre os jogadores. Afinal, agora é momento de pensar e agir estrategicamente para sair da zona de rebaixamento e, quem sabe, conseguir a classificação. Está sendo muito intenso os trabalhos, né? Então a gente está conseguindo chegar na preparação devida, entendeu? Que o campeonato exige também, né? Não só o campeonato, mas todos os lugares que a gente passa, a gente tem que ter uma preparação física aprimorada para a gente aguentar os 90 minutos, aguentar jogo durante a semana também, meio de semana é complicado. Às vezes a gente está disputando final de semana, jogo na quarta-feira, mas graças a Deus a nossa preparação tá sendo bem forte. Tá sendo muito intensa, treino todos os dias 2 períodos. Pude conversar com meus companheiros de clube e eles me falaram que ia estar assim desde quando voltou da pandemia, né? E o foco é cada dia melhorar mais, a expectativa é muito boa, assim. O time se encontra numa condição ruim, né? No rebaixamento, na zona de rebaixamento, mas com esse elenco acredito que seja possível a gente conseguir sair dessa situação, quem sabe buscar até classificação, né? Nós fizemos uma transformação quase que total na equipe, mudamos praticamente todo o plantel, remanescente só tem 4 ou 5 jogadores daquela equipe que vinha. Pegamos a equipe num momento difícil, último lugar da competição, vai sempre fazendo um apanhado geral desde da vinda dele, né? Como estavam, onde estavam jogando, se estavam em ritmo de treinamento. Quando chega aqui a gente faz uma nova avaliação para saber realmente o nível que o atleta se encontra, principalmente na parte física, e aí sim a gente individualiza o trabalho de cada um, às vezes faz mais, às vezes faz menos, mas no geral tenta dar um apanhado geral para cada um deles. E claro, o trabalho em equipe ainda é essencial para um bom desempenho. Então eu quero dedicar o meu máximo, né, em campo para poder ajudar a equipe, seja com gols, na marcação, que seja tirando uma bola de dentro do gol também. De todas as formas eu quero ajudar a minha equipe. Foram um mês parado por causa da pandemia e as expectativas são as melhores. A situação, né, de uma mudança, ela requer novamente um trabalho mais específico em relação ao conjunto. E é o que a gente vem fazendo no dia a dia para a gente chegar no dia 11, nós podemos fazer uma boa apresentação. Pois é, nesta sexta-feira o Sapo faz jogo treino às 3h30 da tarde no Bernardo Binger de Queiroz contra o Rosenboys de Franca, São Paulo. A partida será fechada, né, será de portões fechados aí devido à pandemia. Já no NTV News, animais abandonados na rodovia são resgatados por moradores da zona rural em Patos de Minas. Há 24 anos, sem novo asfalto, moradores do Padre Eustáquio cobram a ação da prefeitura. Enquanto algumas ruas são reparadas com frequência pela Prefeitura de Patos de Minas, outras são esquecidas. No bairro Padre Eustáquio, por exemplo, moradores reclamam. Há quase 25 anos, máquinas com novo asfalto não passam para recuperar a via. Há 24 anos, Dona Tânia mora na rua José Miguel, no bairro Padre Eustáquio. Ela viu todo o local ser asfaltado, menos a rua dela.
do mesmo jeito. Com 24 anos, continua a mesma coisa. A gente até já correu atrás, fizemos reunião com o prefeito, conversamos com o secretário, com o Mauro, secretário de obras, com vários vereadores para ver se a gente consegue o asfalto para aqui, mas até agora... Ela e mais 6 pessoas moram na via e durante todos esses anos os transtornos vêm se acumulando. Nessa época é poeira e época de chuva é lama e o mato cresce. Se a gente quer manter baixo o mato, a gente tem que pagar para limpar. E já aconteceu da gente achar cobra, escorpião, que a gente acha. É barro, é cobra. Cobra entrou em minha casa. Entrou na casa da Tânia, então sim, aqui é muito difícil. A hora que chove aqui é barro puro. Para a dona Nelma, a situação é ainda pior. Ela faz tratamento de hemodiálise e a poeira do local apresenta riscos à saúde da moradora. Eu faço tratamento de hemodiálise e a ambulância, o transporte vem me buscar 3 vezes por semana, mas... Aí, às vezes, tem poça de água, não dá para entrar, eu tenho que vir para cá para pegar o transporte. E fica muito difícil, porque quando não é barro, é poeira, então, para nós... E eu não posso, assim, com poeira, porque, por causa do meu problema, aí agrava mais, né? Então, eu fico mais debilitada por causa disso. O que os moradores esperam é que mesmo após quase 3 décadas, a via ainda seja asfaltada. A gente precisa do asfalto aqui, porque você vê uma cidade de Patos de Minas, você vê um pedacinho de rua aqui sem asfalto, né? Então a gente espera conseguir o asfalto, que eles asfaltam aqui pra gente. Só um pedaço não é possível, né? A gente é 6 moradores aqui, né? Então podia asfaltar para nós, porque é só um pedacinho, não é tão grande, né? Acho que para eles não vai ser tão difícil, né? Dê um jeito nisso aqui, que asfalto aqui, que ouve a vizinhança aí, porque não tá fácil não isso aqui desse jeito. A prefeitura disse que busca uma resposta para resolver o problema. Agora, mais uma situação de indignar. Moradores da região de Areado fazem apelo à população para o abandono de animais. Eles são deixados na rodovia. O Vilman é dono de 8 cachorros, todos eles frutos de abandono. É que aqui na região de Areado é frequente flagrar animais que são deixados às margens da rodovia. A maioria sim. Nós temos, por estarmos na beira da pista, temos esse problema na nossa região. A gente às vezes ouve um carro parando, vai embora, quando você vai ver, está o cachorro solto na rodovia, deixando nas portas da gente. Eu até tenho uma passagem de pouco tempo, de um cachorro meu estava latindo muito lá na rodovia, a gente foi ver 3 filhotinhos dentro de uma cacheta. Deixaram eles na entrada, sequer soltaram. A Maria Lúcia também tem vários cachorrinhos em casa. Segundo ela, é de doer o coração ver esses bichinhos jogados sem lar. Eu mesmo tenho aqui pegado muitos aqui na minha porta, menina. Então, assim, como a gente dói o coração, porque eu acho assim, como você vê um animalzinho solto ali, pensa assim, oh meu Deus, é um filho, né? Também. Mesmo que alguns tenham a sorte de serem adotados, outros nem tanto. Sem contar os riscos de serem mortos por veículos que trafegam pela rodovia. Sempre encontra, vê na rodovia, carro abandonado, a gente está abandonado, que está tristinho, sem direção, sabe? É tristeza. De vez em quando a gente aparece até morto, porque o carro passa por cima, né? Às vezes sai aqui para ir a Patos, você vê um cachorro na beira da pista, que ele está meio desorientado, que às vezes acabou de ser solto, quando você volta à tarde ele está morto. Já é um veículo que bateu nele, né? Com alguém que correu um risco, às vezes até de um acidente, e matou o animal. O que se espera é que quem toma essa atitude de largar os animais em rodovias tenha o bom senso e procure outras alternativas. Cães, gatos, tudo abandonado, né? Muito custoso. Eu acho que passa dos proprietários, conscientizar e não abandonar, né? Mas nem todo mundo pensa de um jeito só, né?
hoje não sabemos aonde entregá-los, né? E acaba que a gente fica absorvendo aquilo. E mesmo quem vai soltar, pense nisso. Procure primeiro. Às vezes acha alguém que queira, que doe, né? E a pessoa cuide, que não solte. Muito mesmo na rodovia, igual nós aqui estamos numa região de muitas curvas. É perigoso, é muito perigoso. Hein? E eu acho assim que é muita injustiça, porque, né, é igual o meu vizinho falou, se não quer cuidar, doa. Leva para um lugar que, né, que sabe que vai cuidar deles direitinho, né? Agora você vê, a gente vê gato aí, ó, sacos jogados aí, pode pôr sentido que tem alguma coisinha que solta, sabe? Aqui perto de casa mesmo é um lugar que, não sei se vocês pensam assim, solta aqui, a pessoa cuida, né? Então, eu já cuidei muitos, mas a gente vai chegando numa situação que não vai ter dar conta de cuidar de todos, né? Maldade, né? Abandonar os bichinhos dessa maneira. E aí, covardia por deixar esse animal aí solto, ao relento, e aí pode morrer, quase sempre morre. Em uma rodovia como aquela, né, ali, alguns dão a sorte de serem adotados. Na sequência, número de infectados pela Covid-19 em Patos de Minas ultrapassa 2.400 casos. Estado e município apresentam números de óbitos diferentes para Patos de Minas. Aulas presenciais voltam em 19 de outubro para estudantes do ensino médio. E sindicato discorda e critica atraso no término do ano letivo marcado para o final de janeiro de 2021. Nesta quinta-feira aí que sensação térmica de mais de 37 graus. Oi, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News com as principais notícias do dia aqui, tanto em Patos de Minas como na região toda. Odair, a minha sensação térmica está acima desses 37 graus que você falou aí, está de derreter. Impressionante como é que dá um mal-estar danado na gente esse calor, hein? Tem, inclusive, Ludmila, reclamações de pessoas que moram na parte mais alta da cidade de sensação de ar rarefeito, para você ter uma ideia. Porque vai aquecendo, vai formando aquele mormaço, né? Aquele, como a gente fala popularmente, aquele bafo ali, e dá uma sensação muito estranha, né? Assim, principalmente final da tarde, início de noite. Exatamente. Como o Adalberto Vieira, professor de climatologia, explicou para a gente, tem toda semana feito as entradas aqui no nosso jornalismo, ele disse que esse calor imenso faz parte dessa época do ano, é comum para essa época, mas o problema todo é que a temperatura já tem começado lá em cima, em torno de 21, 22 graus. E sem a chuva, que é um regulador do calor, a gente fica nessa situação, ainda mais com esse tempo seco, 12, 10%, não é para menos, a saúde reclama com toda certeza. Não é não. Ludmila, vamos então dar início à nossa análise falando de Covid-19, porque Patos de Minas está aí com mais 21 casos, tem aí toda essa questão de inconsistência de números, e a gente vai então começar detalhando aí esses números de hoje comparativos aos de ontem, né? 1º de outubro já com o comparativo aí do último dia do mês de setembro. Pois é, Odair, ao longo de toda a semana passada, de segunda a sexta-feira, nós tivemos 126 casos confirmados de Covid-19 em Patos de Minas. Agora, de segunda até esta quinta-feira, já são 126 casos. Ou seja, essa semana é uma semana de subida de registros de infectados da Covid-19. Agora, como você disse, de quarta para quinta-feira, temos aí mais 21 pessoas doentes com Covid, dentre essas, mais 19 pessoas curadas aí, consta no boletim, mais 3 pessoas em isolamento domiciliar. Esse também é um dado que preocupa quando sobe pessoas doentes se recuperando, tanto quanto em leitos hospitalares, são números que acendem um sinal de alerta aí. Quando a gente fala de caso de ocupação hospitalar, a gente percebe menos uma pessoa internada, leito clínico, leito de UTI, 22 pessoas internadas, 7 sendo em leitos de tratamento de unidade intensiva e 58 óbitos, segundo a Prefeitura de Patos de Minas. Mas quando a gente analisa os dados epidemiológicos do Estado, que são fornecidos logo pela manhã, a gente percebe uma diferença com relação a mortes em Patos de Minas. Pois é, tem inconsistência nos números aí, né? Tem diferença de um para o outro, situação que há algum tempo não ocorria.
Porque normalmente o que acontece? Como a prefeitura que informa ao Estado, então a prefeitura detém esse valor e ela tem, pelo menos a prefeitura de Patos de Minas e de outras cidades também, registram antes no boletim, informam a população e aí o Estado informa às vezes com alguns dias e até semanas de atraso. A gente pode perceber isso quando a gente analisa até os óbitos registrados em Presidente Olegário. Lá no boletim estadual constam 6 ainda e tem mais de semana que são 7 óbitos confirmados pela Prefeitura de Presidente Olegário. Aí, logo pela manhã, o Estado confirmou aí, olha, diz Patos de Minas, vocês infelizmente registraram mais um óbito em 24 horas, mas quando a gente analisa o boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, constam ainda aí os 58 óbitos, o que é uma divergência, mas também não bate aí com relação ao número de confirmados. No boletim estadual está menor, enquanto que o boletim municipal está maior. Essa confusão de números que provoca aí muitas incertezas com relação a essa Covid, viu, Adair? Pois é, nós temos uma preocupação com isso, né? Já que em outras cidades tivemos essa situação, aqui também já tivemos essa situação. Outros números que a gente precisa avaliar também, Ludmila, é a taxa de ocupação hospitalar, né? Que está aí na tela, inclusive, mostrando esse andamento, mostrando esse avanço da doença, que implica, obviamente, nas ocupações nos hospitais públicos e privados de Patos de Minas. E olha só como que esse número flutua, mas mesmo assim o percentual está lá com um número importante, a não ser ali questão de leitos em hospitais públicos, leitos clínicos, que a gente tem aí um percentual menor que 30%. Os demais aí são números que preocupam, até porque a gente teve uma queda, olha, de ontem para hoje no número de internados, quando somamos aí suspeitos e confirmados de Covid-19 somente em Patos de Minas. Aí esse número sobe, logicamente, porque principalmente quando falamos de hospitais públicos, também somado casos que vêm de outras cidades da região, já que Patos de Minas é referência em saúde para muitas cidades. Por falar em outras cidades, nós temos aí o comparativo de Lagoa Formosa também, Ludmila, que já está na tela. Lagoa Formosa que vem também numa crescente e que aí está sendo monitorada mais de perto depois de um boom de casos que vem ocorrendo por lá. A cidade viveu um surto de Covid-19, está em estado de alerta, de atenção, de cuidados que são extremamente necessários. Infelizmente, mais uma vida perdida para a Covid-19, confirmada também no boletim estadual pela manhã, e agora, à tarde, a gente verificou esse número também no boletim epidemiológico do município de Lagoa Formosa. Então, são 9 mortes, são 9 vidas perdidas para esse vírus. Nossos sentimentos a todos os familiares, a todos entes aí que perderam familiares, pessoas para a Covid-19, assim como todas as outras pessoas também de todas as cidades que perderam vidas na luta contra a Covid, nossos sentimentos. E aí a gente percebe, Odair, que o número cresceu quando a gente compara com quarta-feira, quando a gente compara com terça-feira. Foram 4 confirmações nesses dias de casos positivos de Covid em 24 horas. Só que de quarta para quinta nós tivemos aí 13 casos confirmados a mais de Covid-19 no município. É o maior registro de números essa semana em Lagoa Formosa. E outros números também não deixam a cidade confortável, porque aí tem 3 pessoas que se recuperam em leitos de UTI, mais 3 pessoas que se recuperam em leitos clínicos, 96 pessoas, o mesmo número de ontem, continua aí em acompanhamento, e mais 4 pessoas recuperadas da doença. Então, atenção, é sinal de alerta, é sinal de cuidado, e aí aquele momento que a gente sempre fala, é preciso que os gestores, os prefeitos também tomem atitude, também tomem medidas para tentar conter a transmissão do vírus na cidade. E isso, a gente está falando de região, e isso impacta, né, Ludmila, no grau de risco da microrregião, de uma possível regressão. Inclusive hoje a Prefeitura divulgou aí um alerta para esses municípios tomarem os cuidados devidos. Porque não é um problema localizado, é um problema de todos ali, porque a gente sabe da circulação, são cidades muito próximas, então
é hora de todo mundo tomar as medidas necessárias. É que a gente sempre fala, talvez assim, é aquela coisa de chover no molhado, mas nunca é demais falar. E os gestores também, os prefeitos tomarem as medidas, Patos de Minas, Lagoa Formosa, todas as cidades vizinhas aí, em atenção, porque de longe estamos livres do problema, de longe estamos confortáveis com esses números que temos mostrado aqui no NTV News. Ludmila, agora a gente, ainda nessa questão da Covid-19, mas aí já levando para a situação da possível retomada da educação, que já foi autorizado pelo governo do estado, tivemos aí algumas mudanças sobre a retomada das aulas presenciais em Minas Gerais, né? Inclusive, as atividades serão a partir de 19 de outubro, somente para os alunos do terceiro ano do ensino médio e apenas em cidades que estão aí na onda verde do Minas Consciente, né? Nós temos, inclusive, um material sobre isso, mas os profissionais da educação devem retornar antes a essas atividades e a gente vai ver isso agora. Os profissionais da educação retornam em 5 de outubro para organizar a escola e seguir o checklist do protocolo sanitário. Agora, o distanciamento proposto entre os estudantes deve ser de 1,5 m. As salas devem estar arejadas, assim como outras medidas devem ser verificadas, como disponibilização de álcool em gel. A gente precisa garantir a segurança aos servidores, professores e famílias, né? E é fundamental que a gente tenha a certeza, que a gente consiga dar segurança, que esse servidor que está retornando, que essa família que está tomando a decisão de levar o seu filho para a escola, de que esse diretor foi bem amparado, numa orientação nossa da secretaria e bem fiscalizado, para que tudo que foi definido no protocolo da saúde e na estratégia da educação esteja realmente em curso. O governo decidiu que apenas estudantes do ensino médio poderão voltar às aulas presenciais em 19 de outubro. Para a retomada das atividades, a macro-região deve estar na onda verde do Minas Consciente e ser autorizada pelo prefeito. Apenas 4 macros estão nessa fase do plano: Norte, Jequitinhonha, Leste e Centro-Sul. Com isso, apenas 60 mil estudantes estão aptos ao retorno. Entretanto, eles não são obrigados a frequentar a aula presencialmente. Poderão continuar de forma remota. A frequência continua a ser realizada por meio do plano de ensino tutorado. O retorno dos estudantes é exclusivamente por adesão da família, então isso é uma decisão que cabe a cada uma das famílias da rede estadual de ensino. E faremos também a possibilidade de progressão, de inclusão de novos anos de escolaridade, né? Iniciando agora com o terceiro ano no dia 19, mas a cada 14 dias, e sempre no escopo do nosso planejamento do Minas Consciente, fazer a avaliação de se é possível a inclusão de outros anos de escolaridade, sempre tendo esse cuidado para ir acompanhando, né, progressivamente a reativação das atividades presenciais. O retorno de outros estudantes às aulas presenciais vai depender de como está o avanço e controle do coronavírus no estado. As aulas na rede pública vão até 30 de janeiro de 2021 para todos os estudantes. Término do ano escolar no dia 30 de janeiro, temos aí a prorrogação do calendário por mais esse mês de janeiro, garantindo o período de férias em fevereiro do ano de 2021, com o início do ano letivo de 2021 no mês de março. O retorno dos alunos de outros anos escolares será avaliado a cada 14 dias. Mas, Ludmila, aí a gente sempre fala dessa retomada das aulas, retomada do ensino nessa pandemia, mas a gente se lembra mais dos estudantes e esquece um pouco daquele que está na linha de frente, que é o servidor que vai atuar nessas escolas, né? Pois é, daí nessa mesma coletiva, a secretária de Educação de Minas Gerais, ela disse que essa forma deliberada para a volta às aulas, para esses estudantes, cerca de 60 mil, nesse momento, podem retomar as aulas a partir do dia 19 de outubro, foi um entendimento entre vários atores, entre Ministério Público, várias entidades educacionais, várias entidades de classe representativas também de professores. Entretanto, nem todo mundo foi convocado para poder discutir essa retomada às aulas, porque a sensação ainda é de muita insegurança, mesmo com esse protocolo sanitário. Foi aquilo que eu perguntei ontem para o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais. Por exemplo, a gente percebe muitas salas de aula lotadas, não é, Aldair?
Não cabe aquela quantidade de estudantes, muitos ficam espremidinhos ali. E aí o Estado, até então eram 6 metros quadrados, agora 1,5 metro de distanciamento entre os alunos, segundo esse protocolo sanitário divulgado hoje pelo Estado. E aí é aquela questão, os professores, muitos deles com medo na volta às aulas. E algumas entidades, como o Sindiúte, criticaram a decisão do governo de Minas Gerais na volta às aulas nesse momento de incerteza. O Ricardo, que é coordenador do Sindiúte aqui de Patos de Minas, ele disse isso, manifestou a preocupação da entidade, dos professores, com essa volta às aulas. O governo de Minas Gerais, na pessoa da Júlia Santana, tenta passar para a sociedade informações que não procedem. Uma informação é que entidades participaram do processo de construção do protocolo sanitário de retorno das atividades escolares. Nós, de sindicato, somos contra o retorno das atividades escolares. A FEPENG, que é o Fórum Estadual de Educação, também é contra e não participou desse processo. Então, nós entendemos que o retorno das aulas presenciais coloca em risco a vida dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores e da sociedade como um todo. Aqui na região de Patos de Minas, temos que entender que nós temos municípios que dependem também dos hospitais aqui de Patos de Minas. Leitos de UTI que nós necessitaremos ocupar em caso do aumento do número de pessoas que necessitem de leite de UTI. Então as prefeituras, todas as prefeituras de toda a região têm que ter essa consciência em relação ao retorno das atividades escolares. Retornar às atividades escolares é fazer com que pais, com que avós, com que a sociedade se contamine e aumente o número de casos de Covid em Patos e toda a região de Patos de Minas. Nós não queremos isso para a sociedade. Nós queremos que a vida continue. Nós sabemos que a educação ela pode ser planejada. Hoje mesmo nós recebemos um calendário que estende o ano letivo até 2021. Então nós entendemos que o processo é continuado e nós temos formas de continuar o ensino para os alunos. A vida nós não mudamos. Ludmila, pela fala do Ricardo aí, você considera que o governo do estado então falhou nessa questão aí de trazer todos esses indivíduos relacionados, todas essas entidades relacionadas a essa situação das escolas para poder debater esse assunto e chegar a um consenso, né? Eu só não entendo por que algumas entidades tão representativas são deixadas de lado. Por que, se não promover um diálogo com muitos atores, por que não convidar um que é totalmente interessado e também quer dialogar, também quer se manifestar diante a isso tudo? É isso que a gente questiona. Se é um espaço democrático, então por que não ouvir os principais envolvidos nessa questão? Uma outra história aí, Odair, é porque a gente viu até a secretária Júlia Santana dizendo que os pais vão poder escolher enviar ou não seus filhos às escolas. Começam agora com o ensino médio e aí o Estado vai estudar se outras faixas etárias, aí, outras fases da educação básica poderão ou não retomar as aulas presenciais. Mas aos professores, aos profissionais de educação, não cabe essa escolha. Eles têm que voltar, eles têm que retomar as atividades, né? Enquanto os estudantes falam, não, eu não quero ir, e não vai ter nenhum prejuízo em termos de frequência, já que tem outra forma de controle, conforme até a gente explicou na reportagem, mas aos professores, eles não têm essa escolha, eles têm que voltar ao trabalho conforme o Estado já determinou a partir da próxima semana. Ludmila, vamos fazer uma parada rapidamente aqui, porque a seguir a gente fala aí da situação do transporte coletivo urbano em Patos de Minas em meio à pandemia. Vamos falar também de uma reclamação com relação ao fornecimento de água da Copasa. A gente volta já. Ônibus continuam circulando lotados em Patos de Minas. Imagens com flagrantes feitos por passageiros chegam o tempo todo à nossa redação. Mesmo após meses desde que a pandemia atingiu o país, uma das principais discussões é como evitar as aglomerações, dentre elas a do transporte público. Em Patos de Minas já fizemos diversas reportagens com flagrantes de ônibus lotados.
excedendo o limite de pessoas na capacidade permitida. Esta semana, novos flagrantes. Esse ônibus é do horário de 7h20. Ele vem tão cheio que ele passa na lombada em tempo de machucar as pessoas. Olha aqui o ônibus do Colina, gente. Vê se pode, o ônibus lotado dessa forma. E eles querendo que a população não adoeça. Nas ruas, o que se ouve é que a situação é frequente. Agora cedo, agora tava, é. Aí eu pego tem hora de manhã, pior que eu pego de manhã, pior que eu pego depois do almoço. Dependendo dos horários, tem horário que pode até encostar alguns uns, né? Mas tem horário que tem que pôr para correr e levar pessoal somente sentados. Nós já vê pessoas esgarranchadas aí. Infelizmente isso é um problema que está quase no Brasil inteiro, esse problema de ônibus, né? Mas aqui para nós, por causa de lá ser desse jeito, aqui não tem que ser do mesmo jeito também, né? Este senhor acha que não, que está tudo normal. Os ônibus que vêm aqui, eles não vêm lotados. Você sabe como é? Eles vêm meia carga que todo mundo vem sentado. Mas para outras pessoas é necessário mais fiscalizações e a colaboração de todos. Cadê a fiscalização? Está andando lotado. E o importante é andar certo. Por que não pode pôr fiscal? Porque muitas vezes tem que ir sentado, a distância um do outro, né? Não, está andando lotado mesmo. Eles têm que ir gente em pé, sendo que não pode ir em pé, né? É o que passou na lei, né? E tem gente que não pode ir em pé e vai, que não tem banca. Isso é falta de fiscalização, você está entendendo? E poupa, como diz, ver um negócio desse que está extremamente errado, numa pandemia igual nós estamos atravessando, né? Então devia ter um fiscal, pelo menos em cada ônibus. Se tivesse punição, tivesse multa, porque uma coisa que eles gostam aqui no Brasil é de multa, né? Se multasse, mexer no bolso deles, eles tomavam providência. Ô, Ludmila, se por um lado as reclamações são muitas, por outro as soluções não têm vindo no mesmo volume, né? Com toda absoluta certeza não, viu, Odair? É vergonhoso, é muito triste isso que a gente vê, porque todos os dias recebemos no jornalismo da NTV imagens flagrantes de passageiros indignados, pedindo uma solução, pedindo aí o mínimo de consciência da Pássaro Branco, que cumpra o decreto municipal. O decreto municipal é enfeite. Ou está lá só para ficar bonito, para falar que tem ação, mas nada é feito. Não tem jeito. Dessa forma como a Pássaro Branco tem agido desrespeitando na cara dura e com frequência o decreto municipal e sem nenhuma fiscalização, coloca em risco a vida dos passageiros. Porque a gente sabe que já fez várias matérias, a gente já falou sobre isso, como é que esse ambiente ali é propício para a transmissão da Covid-19. Então, Pássaro Branco, o que mais você está esperando para poder cumprir com o que foi determinado a vocês? Impressionante isso, viu, Odair? E olha só, é por falta de fiscalização, porque se estivesse lá fiscalizando, monitorando esses ônibus início da manhã, fim de tarde, conforme a gente tem recebido as denúncias aqui, com certeza já teria parado esse problema aí, porque decreto, pelo jeito, não tem funcionado de maneira alguma. E outra coisa aí que a gente viu algumas pessoas falando, os passageiros podem sim viajar de pé, até para evitar ali ficar do lado da pessoa, ficar em contato com a pessoa que está ao lado. O que não pode é ultrapassar o limite de cadeiras do ônibus. Então, se o ônibus tem 50 lugares, é permitido 50 passageiros. São permitidos 50 passageiros. Então, é questão de obediência, de seguir o que está lá. Agora, se não consegue ler, se prefere pagar a multa de 600 e poucos reais aí, continuar, então fica lá marcando ponto todo dia. Uma hora vai que funciona. Ou então endurece e muda essa lei, né, prefeitura? Vamos combinar, porque colocar a população em risco não dá mais. Já deu essa brincadeira de mau gosto com a população.
Ludmila, outro problema recorrente que causa muita indignação em Patos de Minas é a falta de água, né? Além da intermitência no serviço da Copasa, as contas exorbitantes, fora do padrão, e a qualidade da água questionável. Pois é, e nós temos um material que mostra que moradores de Patos de Minas estão indignados com essa situação, viu? Não é de hoje que mostramos frequentemente reclamações de moradores em Patos de Minas que estão sem abastecimento de água. O problema tem acontecido praticamente todos os dias. Essa comerciante da parte alta da cidade conta que tem presenciado inúmeras situações difíceis por conta disso. A situação, tanto aqui da parte alta da cidade quanto da cidade toda de Patos de Minas, está quase que em estado de calamidade pública, né? Porque as pessoas já chegam do trabalho cansadas, esgotadas. A gente já está vivendo uma situação frustrante já esse ano todo por causa da pandemia, né? E as pessoas chegam em casa e não tem água nas torneiras para tomar um banho e nem para poder fazer a janta, né? Muitas pessoas fazem a janta para levar no outro dia o almoço para poder ir trabalhar. Tem pessoas que têm criança em casa, né? Então todas as crianças estão em casa, né? Porque não tem escola. Então muito complicado. Então assim, a gente vê os clientes vindo aqui no supermercado comprar às vezes uma garrafa de água para fazer comida, porque não tem água na torneira para poder fazer nem comida. Ontem mesmo a cliente veio comprar porque não tinha água para fazer uma madeira para o filho. Como se não bastasse, a qualidade da água também tem sido questionada. Essa água aí está contaminada. Se é água com cloro, se é fria. A gente já anda com a saúde lá precária demais da conta, ainda vai beber um trem, uma enxurrada dessa? Isso aí é uma enxurrada. Se você não pagar a conta em dias, você já paga em multa. E na hora que chega na sua casa, chega uma coisa, um absurdo desse. E não para por aí. A conta ainda vem errada. Esse pai de família assustou quando sua mulher contou o valor do talão de água. Mais de R$300, sendo que sua média mensal nunca passou de 80. Porque você pega a minha média aí de consumo litro por dia, a mais alta está dando em torno de 400 litros por dia. Aí vem o dia que o mês faltou 15 dias praticamente inteiro, o dia inteiro faltando água, veio 1.000 litros, 1.100 e poucos litros por dia. É muita coisa, é uma coisa que não, assim, sem explicação, né? Eu gostaria bem que o pessoal da Copasa viesse aí para explicar, porque vazamento na minha rede, inclusive hoje, na parte da manhã, eu enchi as caixas, e desliguei o registro das caixas e liguei o relógio. Ela não está rodando, não tem vazamento. Então, não entendo o valor dessa conta, por causa do motivo disso. Providências são cobradas e rápido, já que é um serviço básico e essencial para toda a população. Quando a conta chega, não tem desconto. Indignado, eu vou lá fazer uma reclamação na Copasa, perante a Copasa. Mas sabendo eu, consciente, pelas coisas que eu já vi, muitos relatando, já reclamando e não foi resolvido, mas eu, com o meu direito de cidadão, vou lá fazer minha reclamação. Porque você imagina uma pessoa, um pai de família que tem 3 crianças, ganha um salário mínimo para pagar um valor de água desse aí, entendeu? Então, se você tivesse gastado, tivesse uma média alta, vindo uma média alta, a gente concordaria com esse valor. Mas não tem como, não tem explicação. A casa praticamente fica vazia, igual vem falando, o dia inteiro. Como que eu vou gastar 1.000 litros d'água numa casa vazia? Gostaria, até o Ministério Público, ele tomava providência junto com a Copasa com isso aí. Porque isso vem acontecendo direto, a gente vem vendo aí na cidade, direto é uma reclamação, é outra. E nada parece que não foi feito até no momento, né, com a empresa. O descaso que está tendo tanto da parte pública quanto da Copasa com relação ao abastecimento de água. Esses horários são péssimos, então se tem que desligar o fornecimento de água, que seja desligado em outros horários, não no horário que a pessoa está chegando em casa para descansar, para no outro dia estar indo trabalhar. Nós pedimos uma resposta, um posicionamento da Copasa, mas ainda não recebemos, né, essa informação sobre esses problemas que são aí relatados por esses moradores de Patos de Minas. Ô Ludmila, a gente falou do calorão, né? Se tá ruim para nós que temos água em casa, imagina com esse calor de 38 graus, sem água nas torneiras. Mas às vezes aqui na minha casa não tem chegado uma água, pelo menos visualmente, porque segundo a Copasa está ok, mas visualmente a gente questiona essa qualidade aí. E às vezes a torneira fica seca, a gente tem que economizar por aqui. Mas a gente recebeu reclamação de vários bairros da cidade. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É que estamos passando por um racionamento de água.
Só que a Copasa esqueceu de avisar a população e esqueceu de fazer uma campanha de conscientização de consumo, porque essa intermitência no fornecimento de água não tem explicação. No momento que você mais precisa da companhia, você não pode contar com o serviço, mas a conta chega, a conta é cobrada. Agora, quando você precisa de um serviço, não é oferecido com qualidade, com frequência, e aí pega muita gente de surpresa. E além disso, conforme o morador está contando aí, que é uma explicação, e aí tem toda a dificuldade para resolver o problema. Aí a Copasa manda a resposta: olha, a gente tem vários canais de comunicação, mas essas pessoas não têm conseguido, Copasa, conversar com vocês. Então apresentem outra medida mais eficiente de diálogo para a população e cumpra com o seu dever de fazer o que lhe é cabido. Difícil isso, complicado isso. E cadê também a prefeitura para poder fiscalizar essa concessão? Para poder, olha, Copasa, está todo mundo reclamando, porque é generalizado essa reclamação, essas reclamações no abastecimento de água em Patos de Minas. Eu, com frequência, recebo muitas reclamações, muitas queixas. O nosso jornalismo, também eu estava abrindo aqui a nossa página, inclusive você aí de casa pode mandar sua mensagem, pode participar do nosso jornalismo, só mandar um WhatsApp para a gente ou ligar 9947-4515, é o nosso telefone de contato, DDD 34, qual seja a sua história, qual seja o seu ponto de vista, pode participar conosco. Mas o que a gente tem visto daí são apenas reclamações, e a maioria delas justamente por conta dessa falta de compromisso da Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais. E a gente continua esperando uma resposta para tudo isso aí, né? E claro, soluções também. Ludmila, amanhã então, 30 minutos, a gente de volta com muito mais informação, mais notícias aí para quem fica ligado na telinha aí da NTV, né? É isso mesmo, a partir das 11h30 tem 30 minutos aqui pela NTV, e lembrando também que podem aí acessar o Patos Já para mais informações de Patos de Minas e toda a região. A gente sempre espera por você. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Isso, Ludmila. Olha aí, ela deu recado, hein? Outras notícias, acesse lá, portalpatosjá.com.br. O NTV News vai ficando por aqui, volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite e até amanhã.